O encantamento, por vezes, se faz encarnação humana. As palavras e os gestos expressam sabedoria, decifrando enigmas e iluminando a vida. Fé e ação compartilham da dialética da esperança. Das lúcidas reflexões, a coragem desmedida, na perene construção da justiça e liberdade. Em cada passo, a mesma garra e a comovente bondade humana. O mosteiro se faz forte na resistência democrática, silenciando em sua fachada as balas da repressão. No interior do mosteiro residia a fortaleza, o aconchego, onde tudo era amoroso. São Bento sabe de toda a história, e Castro Alves testemunhou, vigiado por todos os santos. Os portões do mosteiro de São Bento, uma abertura política, humana e divina. Em Dom Timóteo sempre foi assim. Ninguém sabe onde termina o humano e tem início o divino. Dom Timóteo foi um santo, um dos santos que eu conheci, e um profeta, que chegou na Bahia em 65 como mensageiro da reforma, das mudanças do Concílio Vaticano II. Veio da família de classe média, tinha vocação religiosa, mas tinha uma vocação muito forte também para profissional liberal, se formou em Direito, inclusive como advogado, e casou com a moça que ele amava, que morreu com poucos anos da doença na época incurável, que é a tuberculose, e depois de um retiro no Rio, ele entrou no Mosteiro de São Bento abdicando de tudo. É o primeiro momento de impacto, de mudança na linha de trazer o Concílio Vaticano para a Bahia, foi a Missa do Morro, que utilizando os instrumentos populares, da cultura popular, música popular, canta do modo próprio, mais popular, mais perto da alma do povo, a missa. A igreja naquela época desempenhou muito o papel da voz dos que não tinham voz. À medida que a censura, a repressão tinha dificultado a voz dos partidos, dos sindicatos, os movimentos sociais encontraram espaço na igreja, e Dom Timóteo, cumprindo a regra de São Bento beneditino, de acolher o momento mais forte, mais decisivo, que marcou definitivamente a história dele na Bahia e vir para a ditadura, foi o momento em que a polícia perseguia os estudantes. Numa das manifestações que existiam em 68, os estudantes correram para dentro do mosteiro, ele abriu as portas do mosteiro para os estudantes. Um homem capaz de grande compreensão e muita delicadeza ao colocar as questões. Foi som, foi câmera, filme. Aos Meus Irmãos, 1. Aos Meus Irmãos é um documentário, um longa-metragem para cinema sobre um monge beneditino revolucionário que viveu na Bahia durante os anos 70, se dedicando a uma ação que naquele momento era impensável para muitos, e especialmente para um religioso do porte de um abade, como ele era, né, abade de São Bento da Bahia. É no sempre, sempre serão. Ganhei de presente um livro chamado O Milagre de Dom Amoroso. E naquele momento eu via uma história cinematográfica e sobre um cara que, além de tudo, ninguém conhecia, a minha geração não conhecia, ninguém sabe quem é Dom Timóteo, e eu próprio não sabia quem era Dom Timóteo. E a história não pode ser esquecida, principalmente a história de pessoas como Dom Timóteo, que foram para nós referência de liberdade humana, de humanismo, de carinho com o povo da Bahia, do Nordeste e com toda a humanidade. E essa é a grande surpresa que me impactou, de falar, cara, esse cara existiu, morou aqui e ninguém sabe quem é ele, pô, eu tenho que fazer esse filme. Acho que a minha geração não o reconhece enquanto referência intelectual, referência espiritual, como, por exemplo, o debate da integração religiosa, como naquela época, em 65, um alto calão da igreja se sentava lado a lado com o alto calão do candomblé e tinha não apenas uma relação de respeito, mas de fato de integração, de se frequentarem, de um vir para a missa,
na igreja de São Bento e o abade ir lá nas celebrações dos xirês, dos orixás, enfim. É uma figura que quanto mais a gente conhece, mais enigmas e mais paixão e mais encanto pela sua figura se desenvolve, a coisa que acho que não tem fim na minha cabeça, assim. É um profeta. Eu gostei muito quando eu soube que o filme se chama Aos Meus Irmãos, porque isso já é ao mesmo tempo que está falando da vida de Dom Timóteo, é muito mais na relação dele com o povo, com todo mundo, que é isso, é ver em cada pessoa humana, em cada brasileiro, em cada um do povo, meu irmão, minha irmã. E quando a gente conseguir fazer isso, certamente o mundo mudará. Então, Dom Timóteo foi um chamado, um apelo para a gente poder hoje retomar esse caminho, de fazer todo mundo ser meu irmão,